mais um react. React hoje é a palavra do Netuno, no episódio mais perturbador do Scooby-Doo, episódio 2 da série dele, dessa nova série dele, assim, tudo e tal, e bora lá. Faltam poucos dias para o Halloween. Só 300, não Faltam apenas 200 e um cadinho. Então eu trago para vocês uma história do Halloween de 1999, nesta sexta-feira 13. Tenho medo. Algo que foi feito, transmitido e esquecido pelo tempo. Um projeto gravado por um grupo de adolescentes e seu cachorro e apresentado pela Cartoon Network. Este é The Scooby-Doo Project. Cadê aqui, pô? Calma. Agora que eu notei, é ele ali? Padrinhos Mágicos. Ah não, é desenho animado. Eu quero o Great Josh, tava ali, mano. De volta ao cartoon. Os anos 90 foram uma época mágica para televisão e para os desenhos animados. A Cartoon Network, nessa época, por exemplo, dava bastante liberdade criativa para os criadores criarem. E com certeza, muita coisa bizarra nessa época também, né? Sem essa liberdade toda, o especial de Scooby-Doo que eu vou falar hoje não existiria. Meu Deus, o Fred, mano. O Fred ficou mendigo, perdeu... Ainda roubar, tava tão na merda que o cara deve ter vendido a barba pra alguém, mano, só pra conseguir uma grana a mais. Pelo menos não da forma que foi. Tudo começa com o filme A Bruxa de Blair, de 1999, um filme de terror de baixo orçamento que tomou proporções gigantescas, já que ele simula um documentário e seu marketing de forma brilhante fez muita gente acreditar que tudo que rolou ali foi real. Eu ainda vou voltar mais em A Bruxa de Blair, porque The Scooby-Doo Project, essencialmente, é uma paródia desse filme. Tanto A Bruxa de Blair quanto The Scooby-Doo Project são filmes do subgênero Found Footage. E se você não sabe o que é Found Footage, eu vou te mostrar na prática. Certo? Vamos lá. Found Footage é um subgênero muito popular nos filmes de terror, que foi justamente consagrado pelo filme A Bruxa de Blair. Cara, sem susto, por favor. Não, na moral mesmo, cara. Se tiver um susto, eu vou falar 30. A premissa desses filmes normalmente é que um ou mais personagens gravam os acontecimentos do filme, simulando algo real mesmo. E as filmagens são encontradas posteriormente, por isso o nome. Filmes como Atividade Paranormal e Cloverfield são bons exemplos. E apesar de eu não ser tão fã desse gênero em si, devo admitir que é um dos estilos de filme que tem grande potencial de fazer uma obra bem perturbadora. Sem susto, pelo amor de Deus. Não, cara, por favor. Por favor, não, mano. Não tem susto, né, velho? Eu não quero não, cara. Eu tô com medo. Esse especial do Scooby-Doo foi exibido em formato de... cara, foi mal. Já 2 da manhã eu tô me cagando aqui já, pô. Bumper, durante uma maratona de Scooby-Doo Cadê Você? Que tava rolando entre 31 de outubro e 27 de novembro de 1999. Ou seja, eram passados pequenos trechos de The Scooby-Doo Project durante os intervalos comerciais da maratona. E ao final, após a estreia televisiva do filme Scooby-Doo e a Bruxa Fantasma, a Cartoon Network exibiu o especial completo. O que torna The Scooby-Doo Project uma relíquia das animações é que até mesmo esse especial completo não compilava verdadeiramente tudo que foi mostrado durante os intervalos comerciais. Ainda tem algumas cenas cruciais que foram deixadas de fora dessa versão de 18 minutos, que inclusive foi publicada na internet em 2018 por um dos criadores do curta, Larry Morris. Outra versão do curta que dá pra achar no YouTube é a de 10 minutos, que foi publicada pela Cartoon Network no aniversário de 30 anos do canal. Mas como é The Scooby-Doo Project? O que há de tão tenebroso nesse especial? Bom, além dessa estética analógica da filmagem amadora, do híbrido entre live action e personagens animados que estão em uma situação aparentemente de perigo real, o roteiro desse curta
é muito bem feito. Pra começar, o curta inicia apresentando os integrantes da Mistério S.A. ao lado da saudosa Máquina de Mistério. Essa réplica da van, inclusive, era um veículo de marketing da Warner Bros., que andava por Toronto pra promover o desenho, e foi alugado pela equipe do The Scooby-Doo Project pelos dias que filmariam o curta. No início, enquanto o grupo zomba do nome do Salsicha... Something wrong, Norville. Norville. Very funny. Norville. Já dá pra notar que a pós-produção do curta foi maravilhosamente intensa, mas no final o resultado ficou brilhante. Uma boa parte das cenas foi gravada com pontos de tracking, para os personagens terem esse movimento fluido enquanto a câmera vai de um lado pro outro. Mas algumas cenas foram feitas sem os pontos de tracking, então tiveram que fazer animação e composição manualmente. E não vamos esquecer que esse curta é de 1999. É legal que além da Máquina de Mistério ser live action, eles mostram até uma caixa de biscoitos Scooby. Na caixa tem o logotipo da Cartoon Network, Será que vendia nessa época, pô? que eu acho que tira um pouco a imersão, mas acredito que essa era uma caixa que andava junto da van alugada, porque esses biscoitos Scooby aparentemente não eram vendidos nessa embalagem na época. Depois disso, algumas pessoas aleatórias são entrevistadas, satirizando o início de A Bruxa de Blair, em que várias pessoas falam sobre a lenda da bruxa. Mas aqui, cada um dos entrevistados fala sobre algum monstro completamente diferente do que o outro falou. Esse cara fala de um monstro que tinha espinhos no braço. Já esse cara fala de um monstro grande, gelatinoso e luminoso. Esse fala de alienígenas e engenharia biológica. Cada um é mais malucão que o outro. Esse fala de um fantasma de um soldado. Essa fala de um gato radioativo. Você já viu um gato radioativo? Não. Nós estamos acostumados a um padrão engessado quando se fala em curso de robótica. É sempre... Se eu vou falar isso nos vídeos, quando tiver propaganda. Só de raiva. Que escudo. Eu já. Era de você que a mulher tava falando. Bom, o penúltimo entrevistado nota que o grupo se trata da Mistério S.A., mas no caso do próprio desenho animado Scooby-Doo. You're cartoons, aren't you? E a última entrevista é com uma simpática velhinha. You stay away. Was first. I them. Ou não tão simpática assim, mas ela avisa pro grupo não entrar na floresta. E eles deveriam ter ouvido ela. Enquanto o Salsicha entra em crise existencial por tudo parecer mais realista, eles saem da Máquina de Mistério e a deixam estacionada na estrada, assim como no filme A Bruxa de Blair. O que significa que eles não vão ver essa van novamente. Eles decidem acampar em um cemitério local. E enquanto a Velma explica sobre a lenda que eles estão investigando, o Salsicha e o Scooby-Doo tentam ignorá-la por estarem com medo. As cenas gravadas à noite Eu não ouvi direito, parece uma piada. são bem assustadoras. E ver o Fred parado com a mão no bolso no meio da mata não tava na minha cartela de bingo pra hoje, mas olha só. Durante a noite, eles conversam e contam histórias de fantasma, mas no dia seguinte, as coisas começam a complicar. Há coisas que acontecem em A Bruxa de Blair que são replicadas aqui em The Scooby-Doo Project. Por exemplo, barulhos vindos de fora da barraca. E no filme, algo que começa a atormentar os protagonistas são pilhas de pedras que não estavam lá na noite anterior. Aqui, no caso, são pilhas de biscoitos Scooby. Nesse dia seguinte, o grupo começa a procurar pela Máquina de Mistério. E então, algumas intrigas começam a aparecer. Esses pequenos atritos entre a Velma e a Daphne, ou até os problemas com o mapa que eles estão usando, mantêm o tom da sátira de A Bruxa de Blair, pois isso é algo que acontece direto no filme. Mas é muito legal quando eles olham o mapa e veem que ele não faz sentido nenhum, justamente por ser um cartoon. The Scooby-Doo Project é totalmente meta. Ele não satiriza somente A Bruxa de Blair, mas é uma sátira completa ao próprio desenho Scooby-Doo, o que é fantástico. O Fred discute com a Velma porque ela perdeu o mapa, até que o Salsicha e o Scooby admitem que comeram o mapa. Isso também rola no filme A Bruxa de Blair, em que um dos personagens revela que foi responsável pela perda do mapa, no caso, jogando ele no rio em um momento em que estava fora de si. Só que aqui, no caso, o Salsicha e o Scooby só comeram o maldito mapa mesmo, mais especificamente, com pimenta tabasco. Yeah, Robasco. Mas deve ter sido bom, então, uma pimentinha junto pro nosso sabor. Ah, esse Scooby fica aqui, então. Eu duvido que isso fique bom.
Tá. Eu acho que eu deixei o carro aqui. Que susto, pelo amor de Deus, cara. Não foi ali. Então foi... Que susto, caralho. Ô, droga. Tô perdido. Bacana. Que susto, E tá anoitecendo. que susto, Bacana 2. O retorno dos bacanudos. que susto. Foi isso? Mano. Mano, Ficando doido. por favor, não, cara. Por favor, eu tô com fome mesmo, cara. Eu não esperava passar a Adeus. noite aqui. Eu não trouxe uma barraca, mas eu trouxe uma lanterna pra fazer uns shots legais. Cara, que susto. Ai, eu quero chorar. Cadê o p do carro? Eu vou ter que fazer uma fogueira aqui. Eu só não sei como... Até no fundo do mar consegue fazer fogueira na vida real. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei que horas são. Eu não tô enxergando praticamente nada. Eu tinha que estar em casa, eu tinha que dar comida pro meu gato radioativo. Vocês estão vendo isso também? Mano, por favor. Caralho. Caralho, é o macaco do... Depois do grupo Põe já no estar televisor. perdido e a noite ter chegado mais uma vez, eles discutem novamente. E a Velma até reclama do jeito que o Scooby-Doo fala. What was that? Does anyone understand what this dog is saying? Likely off, Scoob. Yeah. E depois a Velma perde os óculos, é claro. E o Fred fica bolado porque ela poderia usar um cordão de óculos. E então eles discutem sobre os bordões de cada um. Zoinks? That's all you have to say, Zoinks? What the heck does that mean, anyway? Oh, I'm sorry. What do you want me to say? Shinkies? Mais 3 vezes que o curta demonstra essa metalinguagem. Só que após isso, eles se perdem no Scooby-Doo. E esse frame do Scooby em preto e branco ao fundo, na escuridão, é medonho. Eles então conseguem retornar pro cemitério, mas ainda não encontram a van, e sim pegadas. E essas pegadas são deles mesmos, o que os faz notar que estão andando em círculos. É uma sensação medonha. Eu não consigo nem imaginar o que é estar nessa situação, de se perder na floresta à noite e estar com medo da própria sombra. Eu me perdi na floresta à noite e eu tô com medo da minha própria sombra. Após o Fred ficar transtornado e perdendo a cabeça, a noite chega novamente. E tem momentos do curta que eles somente gravam a floresta e usam as vozes gravadas como artifício para baratear os custos e manter a história andando. É fenomenal. Mas nessa noite as coisas ficam mais estranhas ainda. Um monstro finalmente aparece. Diferente do filme A Bruxa de Blair, onde a gente só escuta coisas bizarras, aqui o monstro realmente aparece. Eles discutem novamente de forma meta, buscando uma explicação lógica para esse monstro, já que normalmente em Scooby-Doo, os monstros são pessoas disfarçadas, realizando efeitos que os fazem parecer fantasmas ou criaturas. Scooby-Doo! Scooby-Dooby-Doo. Novos Trident Chex Gamers. Masca e faz sua play com Trident Chex Gamers. É tudo pronto, fui eu não sou louco esse ponto. Depois disso, a parte mais insana do especial acontece. Nós ouvimos... Não! Meteram o Scooby-Doo no curta. É um personagem extremamente infame. Além de fazer ele ser, em muitos aspectos, desagradável, a própria fase dele em Scooby-Doo foi uma das piores do desenho. Com certeza, o Scooby-Doo é bastante detestado pelo público, isso desde os anos 80. E o filme de 2002 só consagrou mais ainda o ódio por ele, já que o fizeram como o vilão Mastermind, o que é muito engraçado. Eu não faço ideia de como o Scooby-Doo achou o grupo na floresta, mas é muito bom quando a Velma explica pra Daphne que aquele som é só o Scooby-Doo, e ela continua fugindo. Daphne, stop! It's just Scrappy-Doo! I know! Depois dessa aparição É Scooby-Doo. inusitada do Scooby-Doo, que inclusive
inclusive sai prontamente em direção ao desconhecido. Para lutar contra o monstro, eles chegam a uma casa isolada no meio da floresta, assim como a casa do final de A Bruxa de Blair. E para quem assistiu esse filme, sabe que esse é o momento pivô e mais trágico da obra. Mas aqui eles encontram o monstro e a cena clássica de Scooby-Doo em que os personagens fogem em um corredor cheio de portas acontece. Inclusive, essa casa já tinha sido moradia de um dos diretores do curta, o próprio Larry Morris. E ele sabia que a cena das portas funcionaria nesse segundo andar. Uma das cenas mais perturbadoras do curta é um momento em que o Salsicha tá virado pra parede, assim como um dos personagens de A Bruxa de Blair. I'm scared, man! Like scared! É medonho, ele tá fora de si por causa do medo. Em A Bruxa de Blair, a situação é bem mais tensa quando se trata do personagem virado pra parede. Pelo menos no filme original de 99. Porque vocês sabem, A Bruxa de Blair foi um enorme sucesso. O primeiro filme custou em torno de $60 mil para produzir, sem contar os valores de marketing. Mas ele conseguiu faturar 250 milhões de dólares. O primeiro filme custou 60 mil, e o segundo, O Livro das Sombras, uma bosta, diga-se de passagem, custou 15 milhões para fazer. Eles conseguiram fazer um filme 250 vezes mais caro ser pior que o primeiro. O mundo é louco mesmo. Mas depois ainda teve um filme de 2016 que mudou o conceito do original em relação ao personagem estar virado pra parede. Bom, eu tenho que admitir, The Scooby-Doo Project supera os 3 filmes facilmente. Depois da cena do Salsicha, eles capturam o monstro e revelam que é só um cara aleatório que nem consegue falar o bordão direito. Untie me, you intrusive kids! Like he didn't say meddling! Doesn't he know the drill? Só que aí ele fala que só tá fantasiado por causa do Halloween. Então o Fred pergunta por que ele os assustou no cemitério na noite anterior. E ele nega ter feito isso. Well, if you didn't do it, Mano, then who? não, por favor, cara. Nossa, isso é muito top se fosse Não, isso não acontece. O monstro aparece em um jumpscare e a filmagem é interrompida. Em seguida, uma cena do noticiário é mostrada com um cartaz de desaparecidos. Sensacional! Todos desapareceram, mas eles desconsideraram o cara do final e o Scooby-Loo. Típico. Como eu disse, nessa versão de 18 minutos, algumas cenas ficaram de fora. Por exemplo, a cena dos policiais catalogando as fitas e as evidências do caso. Além disso, não foi mostrado também a cena dos bonecos de graveto, que tem a Bruxa de Blair. E aqui são bonecos que formam um Scooby-Doo, ou um cachorro mesmo. Tanto no filme quanto no especial, esses são símbolos que resumem o projeto. Seja ele The Blair Witch Project, seja ele The Scooby-Doo Project. É muito interessante o que se consegue produzir com esses personagens quando não há tantas limitações da empresa dona da marca. Os diretores do projeto, Larry Morris, Casper Kelly e Steve Patrick, e a produção como um todo, tanto na parte de animação quanto na de efeitos visuais, conseguiram entregar uma história de Scooby-Doo realmente autêntica. E isso é algo que deve ser lembrado. Um projeto como esse especial, apesar de ter sido bem desafiador de produzir, com certeza não teve um orçamento absurdo, considerando que as filmagens foram feitas por equipes pequenas em locações simples, e os equipamentos mesmo foram modestos. Com isso, a Cartoon Network conseguiu fazer uma maratona de Scooby-Doo fora do comum, em que as pausas comerciais eram os momentos mais aguardados pelos espectadores, imagino eu. E ainda puderam surfar na fama de um filme que teve um sucesso explosivo em 99, que foi literalmente o mesmo ano em que eles produziram e exibiram The Scooby-Doo Project. É loucura se parar pra pensar. Eles começaram a produção até antes da estreia do filme. Deve ter sido um baita ano pra essa equipe. E eu realmente gostaria de ver mais desses especiais sendo produzidos nos dias de hoje. Mano, se der susto eu vou ficar puto, mano. Eu vou ficar... Eu tô vivo. Medo. Tá de manhã. Isso! Eu preciso encontrar o carro e preciso ter cuidado pra aquela... Mano, o que era aquilo ontem? Ah, era eu. O quê? Olá. Fantástico, legal, né? Eu te peguei bem. Pegou. Você achou que eu era um assassino. Achei que você ia me matar, cara.
Acabou? Beleza. Então, galera, esse foi o React. Só tô todo cagado, só nada demais. Mas e resta isso. Fui!